Olá para todos, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Espaço Cima da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Nos próximos minutos vamos ser, com certeza, a sua melhor companhia. No programa de hoje vai ter a oportunidade de ouvir a conversa que tivemos com a Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Doutora Maria Adelaide Teixeira. Vamos então, nos próximos minutos, escutar esta entrevista, aliás, como tem vindo sendo habitual ao longo destes programas do Espaço Cima, em que temos entrevistado os presidentes de Câmara do Distrito de Porto Alegre. Não deixe de ouvir, fique connosco até ao final. Maria Adelaide Franco Lebreiro de Aguiar Marques Teixeira é natural de Lagoa, Algarve, é licenciada em Geologia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, tem um mestrado em Educação e foi professora na Escola Secundária Mozim da Silveira em Porto Alegre. Foi vice-presidente e vereadora da Câmara Municipal de Porto Alegre, presidente do Conselho de Administração da Fundação Robbins, entre muitas outras funções, conforme consta do seu currículo vitae. Atualmente é a presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre desde agosto de 2011. Senhora Presidente, antes de mais, muito obrigada por me ter recebido para esta conversa, que não é mais do que isso, uma conversa para o Espaço Cima. Depois de ver o seu currículo, é que me apercebi que a senhora é algarvia. Como é que uma algarvia veio parar ao Alentejo? Em primeiro lugar, queria também agradecer à CIMA esta oportunidade. E é assim, eu vim parar ao Alentejo porque o meu pai estava ligado à construção de barragens. E quando eu tinha 8 anos, ele foi deslocado exatamente para Alteiro do Chão por causa da barragem do Pisão. Portanto, a barragem do Pisão é algo que quase corre nas minhas veias, porque eu era muito pequenina quando me desloquei para aqui e sempre ouvi falar na barragem do Pisão, a barragem essa que infelizmente até hoje ainda não foi concretizada e que precisávamos de facto dela aqui na nossa região e foi projetada, portanto, nos anos 60. E tinha que idade quando veio para Porto Alegre? Para Alteiro do Chão, 8 anos. E depois fiz os estudos, evidentemente, entre Alter e Porto Alegre e mais tarde em Coimbra, na Universidade de Coimbra. Casei com um alterense, um alentejano, que decidiu um dia, depois de ter concluído os seus estudos, voltar novamente aqui à região. Ficamos sediados aqui em Porto Alegre e aqui nasceram e foram criados os meus 3 filhos. Mas deve sentir muita falta do mar? Falta-me, e todos os anos, portanto, tento ir de vez em quando para carregar pilhas. No entanto, o Alentejo faz parte de mim. Como digo, antes de vir para Alteiro do Chão, eu já tinha passado por outros locais no Alentejo, ainda muito mais jovem, ainda bebê, desde Ervidel, Alstrel e Moura, sempre ligado também às barragens. Inclusive em Moura nós tivemos, também lá esteve o meu pai, por causa da barragem do Alqueva, que só há muito pouco tempo é que foi também realizada. Pode ser que a barragem do Pisão tenha o mesmo desfecho, não é? Que a do Alqueva. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Enquanto Presidente de uma Câmara que é capital de distrito, eu tenho que olhar a região num todo e, sem dúvida alguma, que se os concelhos limítrofes estiverem bem, e neste caso a barragem do Pisão ia trazer mais valias, principalmente ao concelho do Crato e de Alteiro do Chão, de certeza absoluta que também Porto Alegre iria ter benefícios, podiam não ser diretos, mas indiretamente ia ter, e até se calhar diretos, se nós olharmos bem em termos do ponto de vista turístico, devido à proximidade, íamos também com certeza, e das pessoas que nos iriam visitar e poderiam ficar por aqui, porque, como sabe, a barragem do Pisão era uma barragem que iria dar também, a nível da agricultura, um grande impulso. E isso é algo que me preocupa de sobremaneira, é a falta de visão a nível nacional, portanto governamental, não perceberem a necessidade desta barragem aqui para a nossa região. E, Senhora Presidente,
É professora. Como é que começou o gosto pela política? Já em jovem também já se metia, digamos que, na política? Apesar de nunca ter sido filiada em nenhum partido, até hoje, a verdade é que fui sempre assediada, digamos, para pertencer a determinado tipo de órgãos, inclusive na Universidade de Coimbra, à própria associação académica. Nunca quis fazer parte de listas, mas ajudava, portanto, digamos, nos bastidores, em tudo o que fosse necessário. E eu penso que política fazemos todos, e um professor é um político ativo. Tem, de facto, um poder imenso. Se nós percebermos que um professor é ele que molda as mentes, portanto, de uma criança. Portanto, eu considero-me, desde sempre, uma política ativa. Obviamente, do ponto de vista que me está a fazer a questão, está-se a referir a lugares de destaque na política. Tive 8 anos na Assembleia de Junta de Freguesia de São Lourenço e agora aqui na Câmara. Mas, como digo, considero-me sempre uma política ativa. Mas pode-nos recordar como é que aconteceu? Qual foi o primeiro convite que teve? Ainda muito jovem, portanto, como digo, fiz parte de algumas associações e eu acho que se começa exatamente por aí. É esse fator interventivo na sociedade que nos faz despertar para determinadas posições e também para o sentido de responsabilidade enquanto cidadão para tentar modificar qualquer coisa. A minha área de investigação, e já há pouco referiu, é exatamente na área do pensamento crítico. E eu acho que cada vez mais nós, cidadãos, temos que agir criticamente sobre as coisas. Sobre aquilo que escolhemos no dia-a-dia, sobre as pessoas, sobre as opiniões, e isso fez-me despertar desde sempre, portanto, esta questão da política. Portanto, é algo que é inerente a mim e agora é, digamos, pôr um bocadinho em prática. Mas alguma vez sonhou ou alguma vez teve a ambição de ser Presidente de Câmara? Não, de modo algum. Aliás, quando fizeram o desafio enquanto vereadora para vir para esta Câmara, foi no sentido de trabalhar, porque é algo que eu gosto e faço com prazer, é trabalhar e é também ajudar os outros e trabalhar com os outros. Ninguém faz nada sozinho. Aliás, essa é uma das teorias que eu desenvolvo também na investigação que fiz, é que nós podemos fazer determinadas coisas bem, mas com os outros fazemos sempre muito melhor, de certeza absoluta. Nem que seja aprender, mesmo com aqueles que sabem menos do que nós, porque obriga-nos a um exercício de reflexão e de metacognição constante, e isso obriga-nos, portanto, a crescer. E quando vim para a Câmara, de facto, não tinha ideia de um dia mais tarde, nem sequer estava nos meus horizontes vir a ser Presidente de Câmara. A senhora assumiu a presidência desta Câmara numa altura muito conturbada, porque viu-se o orçamento chumbado, a demissão do Presidente de Câmara na altura. Como é que tem corrido estes 2 anos à frente dos destinos dos porto-alegrenses? Com alguma dificuldade, evidentemente que sim, é algo que eu não escondo. Isto coincide também com uma época em que começaram também os próprios cortes do Orçamento de Estado. Todas as câmaras sentiram isso e, evidentemente, esta Câmara sentiu mais do que qualquer outra porque já tinha um serviço de dívida grande. Serviço de dívida esse que tem a ver com muita obra que foi executada em Porto Alegre, numa altura em que os fundos comunitários eram na ordem, portanto, a fundo perdido, na ordem dos 60%, e, portanto, que havia um grande esforço da autarquia relativamente à contrapartida nacional. Isto acumulando com o facto da receita na Câmara também começar a descer, tal como tem acontecido com todas as outras câmaras, e os cortes orçamentais, obviamente que tornou-se uma tarefa complicada. Mas com a ajuda de todos, como eu digo, e com alguma sensatez, rigor, temos conseguido, portanto, digamos que ir respondendo àquilo que são os desafios diários desta Câmara.
tendo uma preocupação que é de facto uma preocupação latente, constante, que é de manter o equilíbrio orçamental e financeiro e ir diminuindo ao mesmo tempo, portanto, a dívida da Câmara, sem parar a cidade. E, nesse sentido, nós temos feito um esforço muito grande para ajudar todos aqueles que aparecem aqui à Câmara e tentar, portanto, puxar outros investidores para Porto Alegre. Portanto, a Câmara aparece aqui neste momento, e eu acho que tem que ser o paradigma atual, como facilitadora para que venham investir na nossa região, agilizadora de processos e fazer tudo o que for necessário para que, de facto, os nossos investidores e todos os nossos cidadãos sintam que a Câmara está aqui para os apoiar e para resolver, portanto, os problemas. Mais do que fazer, é ajudar a fazer. Neste momento o paradigma tem que ser este, tendo em conta, portanto, o contexto atual da Câmara Municipal. E, nesse sentido, penso que tentado a dar frutos. Uma prova disso tem sido, portanto, o hotel que foi inaugurado no ano passado, o Hotel do Sr. Satiro, o hotel que agora também entrou em obras, alguns também investimentos que estão em curso e que nós estamos a ajudar, e isso de algum modo também me traz alguma satisfação. No entanto, digo e tenho consciência disso, das limitações que neste momento a Câmara Municipal tem. No entanto, temos conseguido aqui este equilíbrio, mesmo a nível da cultura. Nós às vezes dizemos não há nada em Porto Alegre. Eu peço imensa desculpa, mas eu tenho de dizer que é mentira, e que só quem estiver desatento é que consegue dizer isso, porque neste momento a Câmara Municipal de Porto Alegre, a sua agenda cultural foi considerada a nível nacional pela Sociedade Portuguesa de Autores a 7ª melhor agenda a nível nacional. Estou-me a referir à programação do CAEP. O número de eventos culturais aumentou em cerca de 2/3. Eventos esportivos também existem muitos. Neste momento temos montes de atividades constantes. Basta dizer que eu, desde o dia 14 de setembro, todos os fins de semana, e graças a Deus, aqui há lançamentos de livros, há palestras, há conferências, portanto, há eventos, há montes de atividades, e por outro lado, percebe-se também que a população está a aderir. E isto também tem a ver com o facto das pessoas perceberem que nós temos coisas muito boas em Porto Alegre. Também temos museus. Neste momento contamos com a Igreja de São Francisco, que é da Fundação Robinson. Temos a Casa Museu José Régio, o Museu da Tapeçaria e o Museu da Cidade e o Castelo. E a própria Câmara Municipal, que também se pode visitar como museu. Portanto, também está aberta, porque é um monumento que remonta ao século XVI, que foi um antigo colégio de jesuítas, que foi recuperado, uma requalificação que foi premiada pela Associação Nacional de Municípios e, portanto, merece também estar aberta ao público para que possam visitar não só a galeria que se encontra dentro desta Câmara, mas a Câmara como edifício, como monumento. Por outro lado, Porto Alegre tem um edificado extremamente rico. Estamos a falar de uma cidade que tem o segundo maior conjunto de casas abrazonadas em Portugal, muito bem preservado do ponto de vista urbanístico, no sentido em que não há descaracterização desta cidade. Temos, por outro lado, também a Fundação Robinson, que é considerado o conjunto, e está neste momento já classificado todo o conjunto, considerado como o maior conjunto de arqueologia industrial a nível europeu e dos melhores, isto porque a fábrica laborou até 2009 e, portanto, todo o seu acervo se encontra naquele espaço. Por outro lado, também podemos considerar que Porto Alegre tem um maior conjunto de arquitetos famosos,
desde o Sotomora, Carrilho da Graça, Chuva Gomes, Teresa Nunes da Ponte, Paciência, Sequeira Mendes, com a Câmara Municipal de Porto Alegre e muitos outros. Muitas vezes não conseguimos tirar partido daquilo que temos. Temos uma serra lindíssima, do ponto de vista geomorfológico é extremamente rica, do ponto de vista faunístico e florístico. Temos eventos que de facto levam o nome de Porto Alegre bem longe, que é o caso da Baja, da BTT, do Jazz, do Festival de Jazz Internacional. Vão, portanto, aparecendo vários, o Ultra Trail, que este ano foi também um sucesso, com cerca de 670 participantes. Vamos tendo, portanto, aqui grandes eventos em Porto Alegre. O que eu acho é que as pessoas, primeiro, temos que começar por nós. E a primeira coisa que nós temos que fazer, enquanto porto-alegrenses, é conhecer muito bem a cidade. Só assim é que se pode depois defender esta cidade e divulgá-la. E por isso o meu apelo é que todos os porto-alegrenses comecem por conhecer a cidade e vão-se aperceber que a cidade de Porto Alegre tem imensas potencialidades. É uma cidade lindíssima. É das cidades mais seguras a nível do país e isso também é fruto de muito trabalho que tem sido feito com os órgãos, portanto, as entidades de segurança pública, mas também tem a ver com as gentes que nós aqui temos, com as pessoas, com a nossa população, que é incrível. São pessoas extremamente simpáticas. Temos uma gastronomia excelente. Vinhos, então, portanto, quem não conhece os vinhos desta região, que são ótimos. Dentro da gastronomia temos também a doçaria conventual, como sabem, é uma característica aqui de Porto Alegre, por via exatamente da sua história, da riqueza da sua história, que contém, portanto, 5 conventos, e daí esta doçaria conventual. Não são todas as cidades que conseguem ter, portanto, este conjunto de património móvel e imóvel, e para não falar já das nossas associações culturais, desportivas. São raros os distritos que têm associações, por exemplo, com mais de 150 anos, e nós temos o privilégio de ter uma com 152 e outra com 148 anos. O que mostra, portanto, também a riqueza a nível cultural desta cidade e deste distrito, deste concelho. Falando agora de dificuldades, Sra. Presidente, Porto Alegre e a Câmara de Porto Alegre não foge com certeza à regra dos outros municípios do nosso distrito. Quais são as principais dificuldades com que se debate aqui no dia-a-dia? Com certeza que é com a falta de emprego. Vem com certeza muita gente aqui à Câmara pedir emprego. A Câmara tem uma política social instalada para estas pessoas? A Câmara tem uma política social instalada para estas pessoas, sem dúvida alguma. No entanto, precisa de uma resposta que ultrapassa a Câmara. Mas a Câmara tem que ser facilitadora da criação de emprego. A Câmara não cria emprego. Isso é uma ilusão, isso é uma utopia. O que a Câmara tem neste momento, e portanto, é essa a estratégia neste momento da Câmara, é arranjar forma de outras pessoas arranjarem emprego em Porto Alegre. E essa é uma preocupação de todos os dias aqui nesta Câmara. Para além disso, a Câmara tem alguns serviços de apoio diretos, como, por exemplo, a loja social, que permite, portanto, dar uma ajuda imediata a quem precisa, mas não só por aí. Temos também outro tipo de apoio a nível da educação, a nível, portanto, da saúde, por exemplo, com participação nos próprios medicamentos. E há outra componente que as pessoas às vezes esquecem-se, mas que também é uma grande ajuda nesta altura em que há mais necessidade e que ajuda, portanto, as pessoas a ultrapassarem este contexto complicado, que é exatamente a nível da cultura e a nível do desporto. E aí o que se faz são determinado tipo de atividades dirigidas para estas pessoas, para que psicologicamente elas também fiquem mais
digamos, mais ativas e é uma forma de ajudar. Há muitas atividades que são feitas, dirigidas para estas pessoas, inclusive até passeios no património, filmes que são passados, que são direcionados para este conjunto de pessoas, atividades que são feitas dentro até do próprio serviço educativo, bailado, dança contemporânea, portanto, muita coisa é feita no sentido de também ajudar estas pessoas a estarem entretidas e, portanto, ficarem um bocadinho, abstraírem-se um bocadinho do seu dia-a-dia, que às vezes é extremamente doloroso e complicado. É nesse sentido que a Câmara tem estado também a trabalhar. E já agora, a referir também que nós apostamos muito na educação informal. É algo que vamos continuar a fazê-lo, porque achamos que, e esta educação informal não é só dirigida aos pequeninos, é dirigida a todos. Portanto, digamos que é dos 8 aos 80 ou até antes, que muitas vezes nós aprendemos mais em contextos informais do que em contextos formais. E nesse sentido o serviço educativo ajuda, portanto, tanto crianças como adultos a aprender e a conhecer e a serem pessoas mais críticas e cidadãos plenos na sociedade. No Espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. Senhora Presidente, vai-se candidatar às eleições de setembro ou outubro, 29 de setembro. Vou-me candidatar enquanto independente. Aliás, eu estou aqui pelo PSD, é uma Câmara que é PSD, mas, como sabem, todos... Está zangada com o PSD? Não, de todo. Não estou zangada com o PSD, nem esta candidatura tem a ver com nada disso. A candidatura aparece, pura e simplesmente, um conjunto de cidadãos que, se calhar, estão um bocadinho desiludidos com os políticos, que se juntaram e pediram para eu ser a sua candidata independente. Os argumentos que apresentaram foram argumentos que tiveram acolhimento da minha parte, nos quais eu me revejo e, por isso, aceitar ser candidata por uma candidatura independente. O que é que a faz tomar essa decisão? Precisava de ir a votos? Ou tem projetos para Porto Alegre que quer ver concretizados e portanto, assume esta candidatura? Eu acho, acima de tudo, porque, para já, tal como referi, os argumentos que apresentaram foram argumentos que, de facto, eu achei muito válidos. E esses argumentos têm a ver exatamente com aquilo que é possível fazer em prol desta comunidade, desta população. E foi isso que me moveu, nada mais. É pensar se o senhor, todos juntos, nós se calhar conseguimos fazer muito mais. Não estou com isso a pensar de todo em mim. Aliás, porque se pensasse em mim, se calhar não estaria cá. O contexto atual é muito complicado. Eu, aliás, até costumo dizer que quando vim para a Câmara eu vim a perder dinheiro. E toda a gente sabe que isso é verdade. E lembro-me um dia estar a jantar com os meus filhos e com o meu marido e estava a dizer a um dos meus filhos que quando ele se apercebeu que a mãe tinha vindo para a Câmara, que trabalhava mais, que estava mais tempo ausente e que até ganhava menos, eu estava-lhe a dizer que na vida o dinheiro não é tudo. E ele olha para mim e diz-me assim: então, se não é, começas-me a pôr aquilo que estás a perder na Câmara todos os dias, todos os meses na minha conta. Mas, de facto, o dinheiro não é tudo. E eu gosto muito de trabalhar com as pessoas e gosto das pessoas.
Isso é algo que eu faço, pelo menos ao longo dos anos, fui tomando consciência disso, também porque fui tendo feedback de que gosto muitas pessoas e eu gosto de estar com elas, eu gosto de falar, eu gosto de as ouvir, de as sentir, tentar solucionar as questões, ir ao fundo das questões, perceber e tentar resolver. Claro que, evidentemente, nem sempre conseguimos, mas às vezes basta ouvir e estar atento a determinadas coisas para podermos ajudar quem precisa. E isso é algo que me desafia, pronto, que é exatamente trabalhar em prol de alguém. Sinto-me muito bem quando o faço. Já devia ter com certeza elaborado a sua proposta eleitoral. Quais são os principais projetos que tem em mente e que vai apresentar aos portalegrenses? Eu, se não se importa, deixaria isso para mais à frente. Eu sei que estão todos muito curiosos, mas isto tem os seus timings e, portanto, no timing certo. Sim, mas deve ter com certeza obras e projetos que têm continuidade, não é? Exatamente, e a desbloquear, como já disse, é levar ao colo quem queira investir em Porto Alegre. Há uma área que neste momento também que já está neste momento em desenvolvimento, que é a área da reabilitação urbana. Quanto a mim foi um erro, mas não foi aqui, foi em toda a parte. A questão, portanto, das cidades crescerem um bocado para a periferia, isso veio esvaziar os centros históricos. E isso traz montes de problemas, é que passamos a ter centros históricos vazios, com os problemas todos que isso traz em termos até de segurança, dos eixos principais das cidades, portanto, completamente devolutos, porque não existem pessoas, e as lojas começam a fechar, e essa é uma das grandes preocupações. E neste momento o que a Câmara tem estado a fazer é um grande esforço, porque tendo em conta o contexto económico atual, é voltar novamente a trazer as pessoas para o centro da cidade. E de que maneira é que isso se pode fazer? Reabilitando os imóveis, mas não é reabilitar só por reabilitar. Temos que perceber que âncoras é que aqueles imóveis devem ter para poder puxar novamente as pessoas ao centro da cidade. E essa reabilitação não pode ser só feita pela Câmara, está a ser feita uma parte pela Câmara e neste momento está em curso já a reabilitação de 20 fogos, mas também ajudando a reabilitar. Em que sentido? Por exemplo, dando incentivos, portanto, ao licenciamento, incentivos a outro tipo de coisas, de modo a que sejam as pessoas também elas a reabilitar os seus imóveis. E é nesse sentido, esta é uma também das linhas que nós vamos continuar e que nos vamos debruçar ainda mais. Está confiante então num bom resultado? Estou confiante porque, repare, eu neste momento ainda não fez 2 anos enquanto Presidente de Câmara e os resultados já estão a aparecer. E por isso mesmo, se tiver mais tempo, tenho convicção de que as coisas serão, portanto, diferentes, e é preciso também algum tempo, não se consegue de um dia para o outro, mas já se percebeu, mesmo a nível até da Câmara, da diminuição da despesa, do rigor, da transparência, que isso está a ser feito e penso que toda a população tem consciência disso. A senhora está esperançada, está otimista no futuro, num bom futuro para Porto Alegre? Acha que nós estamos numa situação difícil, o Alentejo, digamos assim, o Alto Alentejo concretamente, e agora o país. Vê um futuro risonho para Porto Alegre? Se não visse e se não acreditasse, não estava aqui, de certeza absoluta. Vejo, é preciso de facto delinear uma estratégia global que não passa só para Porto Alegre. Tem que se ter uma estratégia de região. A CIMA está incluída? A CIMA está incluída, obviamente que sim, e a CIMA tem aqui um papel muito importante, que é essa visão de uma região e a forma como esta região, cada concelho se complementa uns com os outros. E isso traz-nos um potencial brutal. Nós, a nível do turismo,
a nível, e eu quando aqui falo do turismo não posso dissociar obviamente da cultura, nem sequer, portanto penso de outra forma, nós temos um potencial incrível. E penso que nos próximos anos esta região do país vai ser aqui um foco muito importante a nível nacional, inclusive até para países da Europa, para países nórdicos, que procuram com certeza e constantemente zonas atrativas que associem o lazer, o ambiente, e nós temos tudo isto. Portanto, o turismo, e nós temos tudo isto. É só pensarmos, portanto, que tem que ser aproveitado e potenciado. E, portanto, prevejo isso. Aliás, uma das estratégias também, há bocado não referi, é exatamente apostar nesta área da cultura e do turismo, que é, sem dúvida alguma, uma mais-valia, e também em termos ambientais. No Espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. E como é que vê o país? O país, neste momento, está com muitos constrangimentos, mas não é só o país, é também a Europa. Nós não nos podemos esquecer do resto. Penso que os próximos anos ainda vão ser muito complicados. É preciso fazer um grande esforço. Eu penso que a economia tem que ser alavancada, e tem que, de facto, haver aqui um equilíbrio esse que ainda não se conseguiu. Tem que haver aqui, portanto, um reverter da situação urgentemente. De facto, a taxa de desemprego tem sido alarmante. Nós ainda não temos a taxa, graças a Deus, ainda não chegamos aos níveis da taxa a nível nacional, mas são dados já muito preocupantes, e por isso mesmo os nossos governantes têm que começar também a apostar muito na economia e no exterior, nos países que neste momento são países que têm economias mais fortes e que estão, portanto, a apostar também aqui na Europa, e temos que, de facto, ter uma política externa com uma visão diferente daquela que temos tido até ao momento. Sei que não é fácil porque toda a Europa está neste momento em recessão, mas temos que ter confiança no futuro, obviamente. E a senhora, como é professora de profissão, como é que tem visto esta luta dos professores? É assim, é algo que me preocupa e que eu tento me manter informada. Esta luta dos professores não é só de agora, já vem de há muito tempo. Eu espero que haja consenso, e estou certa que vai haver, porque não há grupo mais consensual do que os professores, porque eles próprios são educadores e têm a noção das implicações que têm, portanto, o facto de muitas vezes as coisas não correrem tão bem como eles desejariam. É uma profissão que tem sido, de algum modo, às vezes, maltratada. Eu senti já isso várias vezes na pele. Como eu digo, é preciso arranjar aqui consensos. Acho que não é preciso extremar posições, é preciso sim sentar-nos todos à mesa e dialogar e haver entendimento, sem dúvida alguma. Estamos quase a terminar esta nossa conversa, Sra. Presidente. Imagino como será o seu dia-a-dia. Já agora gostava de ouvir da sua boca como é que é. Porque é casada, é mãe de 3 filhos e é Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. Portanto, como é que é? Como é que consegue gerir
todos estes a fazer? Eu acho que nós conseguimos sempre gerir desde que tenha boa vontade. E de facto, pronto, tem também ajuda familiar, e desde que se tenha também um contexto que nos ajude, as coisas tornam-se muito mais fáceis. Eu tenho essa felicidade. Os meus filhos também já são adultos, portanto tenho um com 33, um com 25, outra com 24. São pessoas, portanto, são filhos excepcionais, muito compreensivos, percebem que a mãe muitas vezes não pode estar presente em determinadas alturas. Eles próprios também me ajudam e me dão conselhos, porque também já são adultos, portanto são parceiros nesta caminhada, e portanto todo, desde o marido, portanto aos filhos, eles de facto são pessoas que também me incentivam e ajudam. Obviamente, como Presidente de Câmara, quando se assume estes cargos, nós temos que perceber que não podemos ter horários, portanto, isso é algo que é irreal. Portanto, os horários não existem. Se for necessário sair daqui à 1h, é à 1h que se sai. Se for necessário ser às 2h, é às 2h. Se for necessário levantar às 6h, é às 6h. Portanto, isso nunca me sequer passou pela cabeça. Portanto, isso é algo que nem sequer se coloca em cima da mesa. Portanto, estamos aqui para servir os outros, não é para nos servir a nós, trabalhar em prol desta população, ouvir as pessoas, fazer uma política de proximidade, tentar entender aquilo que de facto são os problemas das nossas populações, e a seguir trabalhar o máximo possível, e tudo aquilo que dermos é pouco. O que é que a senhora dá mais valor na vida? À própria vida. À própria vida, sem dúvida, à família e aos amigos, portanto, e às pessoas que gostamos, porque temos que ter consciência, estes lugares são efêmeros. Eu sou uma pessoa muito pragmática e muito realista, portanto, não sou daquelas pessoas que me agarram ao poder, nem pouco mais ou menos. Percebo perfeitamente um dia que irei sair daqui, e aí, quando voltarmos, nós temos que continuar a ter a nossa família e os nossos amigos, e esses nós temos que os pôr de facto acima de tudo, e são as pessoas que nos rodeiam e as pessoas que acreditam em nós. Essas nós temos que ter a responsabilidade, temos que ter a obrigação de não os, portanto, desiludi-los. Portanto, é necessário ter isto, porque se as pessoas apostam em nós, nós não os podemos desiludir. Temos que fazer todos os esforços no sentido de estar ao alcance de lhes dar respostas e ao nível, portanto, de poder compensá-los, e eles perceberem que estamos a fazer tudo por tudo. Isso é algo que ninguém pode descurar. Portanto, quem aqui está tem que fazer tudo por tudo, e tudo aquilo que faz muitas vezes é pouco. Muito obrigada, Sra. Presidente. Foi um prazer e desejo-lhe as maiores felicidades. É tudo por hoje quanto ao Espaço Cima da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Obrigada pela sua companhia. Voltamos na próxima semana, à mesma hora. Boa tarde.